Fala pessoal, bem-vindos ao nosso Vetcast de hoje. Eu, Renato Bocabello, médico veterinário, trazendo para vocês um conteúdo muito bacana dentro da medicina veterinária. E hoje quem está comigo aqui é o meu pupilo do bonsai. Ele é meu aluno de bonsai, entrou comigo, fez curso. É um safado, tá, gente? Eu já vou abrir logo o jogo. O cara é um safado sem vergonha, ganhou segundo lugar, você acredita? Segundo lugar no Jovens Talentos de Minas Gerais, no bonsai, mas é médico veterinário também. E quando ele me procurou a primeira vez é porque ele participa de um curso online que eu faço, que chama Comunidade, chama Estúdio Bocabello, a nossa comunidade, eu, Guilherme Garzon, o Gui já veio aqui também. E ele trabalha com um curso online dentro da medicina veterinária de equinos. E eu quase fiz esse curso online, que chama Equarter, porque eu comecei meu hobby com os cavalos. E por causa da minha esposa ama cavalo, eu comecei a gostar muito de cavalo também. E a gente tem nossos cavalos, eu falei, vou estudar um pouco mais para tratar meus cavalos, entender a parte ortopédica e tal. Fui atrás de curso online e me deparei com o Equarter. Falei, cara, que curso legal. E acabei descobrindo que é dele, ele é sócio lá do Equarter. E enfim, o cara tem 27, né? 27 anos, é um prodígio, desenha super bem, é um baita artista. E ele vai falar um pouco sobre a carreira dele dentro da medicina veterinária. E se der tempo a gente fala um pouquinho sobre bonsai. Para quem assiste aí e gosta de bonsai também, é capaz de surgir algum evento de bonsai aqui no meio hoje. Lorenzo Vicenzi, me fala um pouco aí sobre a sua vida. Quando que você resolveu fazer medicina veterinária? De onde surgiu essa ideia maluca? Por que você não foi fazer medicina, cara? Você ia ganhar muito dinheiro, você ia estar rico hoje, inteligente. O engraçado é porque primeiramente, boa noite a todo mundo aí, pessoal, muito, muito feliz de estar aqui. Engraçado. Sim. Até, tem que me controlar para não chamar de mestre, né? Renato aqui, é diferente. Não, eu quase errei. Renato do Estúdio Bocabello. Tá, vida. Quando tá o ambiente, né, com outra pessoa. Não, mas acho que é legal, assim, Renato, falar, porque muitas vezes todo mundo falava pra mim a questão não da medicina, mas era o desenho, né? Sim. Então, desde criança, sempre desenho. Então, desde, sei lá, 3, 4 anos de idade, os presentes que eu gostava de ganhar era lápis de cor, aquarela, essas coisas mesmo? Assim. E aí todo mundo dizia assim, por que tu não vai fazer arte? Por que tu não faz alguma coisa de arte e tal? Aí, por muito tempo, era aquela coisa, arte não dá dinheiro, né? Desenho não dá dinheiro. Até hoje que eu saiba. E era o que falava. E eu falei isso há muito tempo. E aí eu entrei pra veterinária e todo mundo na veterinária perguntava assim, por que tu não foi pra artes e coisa? Eu disse, lá todo mundo desenha. Aqui não. Aí acabou sendo meu diferencial. Eu brinco que graças ao desenho e à anatomia, eu digo, o desenho me abriu portas e a anatomia me manteve lá. Legal. Então esse processo deve muito a isso, assim. Mas você fez curso de desenho no começo? Você foi atrás de escola? Porque o Pedro, né? A gente tá falando do Pedro agora que tá namorando e tal. Ele, quando era mais novo, ele desenha. Ele fez curso de desenho, ele gosta de desenho, gosta muito de desenho, inclusive. E era interessante que ele tinha o desenho, ele expressa muito o caráter da pessoa, né? É muito louco isso, porque você fala, o cara desenha bem, mas dentro do desenhar bem, existe uma personalidade do desenho. Então, mas como que foi a tua história com o desenho? Você foi sozinho, autodidata, youtuber? Não, foi muito, a maior parte autodidata, assim, e muito também pro meu avô. Meu avô desenhava. Meu avô era ourives. Então, eu sempre tinha muito espelho. Meu avô desenhava todas as peças que ele ia desenhar. Ele fazia muito faca, fivela, aquelas coisas de prata, de cinzelado. Então, ele desenhava cinzelado. Então, sempre teve essa habilidade de desenho. E eu acabei sempre gostando, sempre aquilo. E ele incentivou muito, minha mãe, toda a minha família sempre incentivou bastante, sempre gostei. E você não foi fazer joia? Nunca tentou? Uma época eu tentei, assim, eu fazia com meu avô, eu ficava ali. Até hoje, às vezes, eu faço. Que é muito legal, né? Quando eu vou pro meu pai, às vezes eu sempre faço alguma coisa. Tipo, um cabo de faca, a gente faz junto. Que legal. Canivete, personalizar, fazer umas coisas, eu sempre gosto de fazer. Esse é pai do seu pai? Não, o pai da minha mãe. Da sua mãe. Só que daí meu pai aprendeu com ele. Então hoje meu pai segue essa carreira também, faz a parte de ourives, de guasqueiro. Teu pai assim. Também faz ourives, que legal. Eu sei que é um negócio ourives, né? Não sei. Conheci alguns ourives que estavam muito bem de vida, porque mexer com ouro, dólar, diamante, normalmente dá certo, né? Não, e é muito essa parte artística, daí eu sempre gostei disso. E o desenho veio muito disso, porque assim, eu gostava de desenhar. E aí eu comecei com 6, 7 anos de idade. Tem 2 pessoas assim, também que influenciaram muito nisso. Foi meu tio e minha tia que tinha fazenda. E eu desde os 7 anos de idade, todas as férias que eu tinha, eu ia pra fazenda com meu tio. E eu ficava lá as férias inteiras. Então era mexendo com cavalo e aquilo ali só desenhando cavalo. Eu desenhava cavalo, mostrava pro meu tio. Meu tio, não, melhor aqui, arruma aqui. E meu tio ia corrigindo, assim. Dele, não, esse cavalo tá aqui. Nossa, teve o primeiro desenho do cavalo que eu fiz, tem um desenho de 2007, assim.
Porque eu lembro, assim, que eu fiz. Eu passei, eu acho que as férias inteiras desenhando pra ele, pra desenhar e ficar do jeito que ele queria. Então ele me legal. cobrava muito. Quero ver o desenho, quero ver o Pra desenho. melhora, ó, arruma aqui, ajusta aqui. E isso eu fui melhorando. E aí veio a paixão do cavalo, pra daí eu querer realmente seguir a veterinária, que minha madrinha também era. Ah, tua madrinha é Minha veterinária? madrinha é veterinária. Então, tipo, ela já era veterinária cavalo. Então eu já tinha aquele espelho Legal. que segui e ali que despertou, sabe? Bom, você teve um polo familiar ali que... Uhum. Que bacana. E aí, na graduação, você já começou a desenhar anatomia? Porque o primeiro contato que a gente tem na graduação é anatomia, né? Uhum. Como é que foi aí pra você? Você já começou a ver os músculos, os ossos? Porque antes de eu entrar na veterinária, eu fiz colégio agrícola. E no colégio agrícola eu tinha que fazer um estágio extracurricular, eu fiz com a minha madrinha. E era com reprodução, maior parte. Eu já descobri que ali reprodução não era pra mim, que eu não gostava de reprodução. O que ela fazia? Inseminação? Inseminação, e toda a parte de acompanhamento gestacional. Eu não gostei daquele processo muito repetitivo, sabe? Coloca folículo, tantos milímetros, vai lá, no outro dia de novo, sabe? Tem que anotar tudo, né? Não gostei da repetição. Daí o que aconteceu? Teve uma cirurgia de um potro, de uma deformidade flexural. Aí eu peguei um livro que era do Hendrickson, tinha muita ilustração, assim, e eu olhei aquilo assim, comecei a ver aquele negócio da cirurgia, da ortopedia, achei muito legal. E aí eu entrei na faculdade já querendo que você queria ortopedia. alguma coisa de ortopedia. Ortopedia de cavalo. E aí ali eu comecei, meu ex-sogro falou, disse, olha, pra te ser um bom clínico, tu tem que ter uma boa anatomia, fisiologia e farmacologia. E a primeira disciplina que a gente acaba tendo é a anatomia. Sim, então eu sim. me agarrei na anatomia, comecei a desenhar, e aí eu comecei a desenhar tudo aquilo. Daí eu começava, tudo que eu tinha, eu pegava os livros e eu montei o meu caderno, a minha apostila, assim, com todos os desenhos. E aí Com as eu comecei. peças. Pegava uma peça, desenhava, via sombra. Exato. E diz que o melhor jeito de registrar uma imagem é isso, é você olhar a peça, desenhar, e aí você recorda bem, né? Porque o desenho força muito a tua memória a trabalhar bem. Uhum. Eu brinco assim, se tu tem que prestar atenção no detalhe pra desenhar, tu vai lembrar daquilo ali, não tem como tu não lembrar, porque às vezes tu ficou 10 minutos pra desenhar uma inserção. Quando tu tá só lendo um livro meio passivamente ali, tu só lê ele, tá, beleza, é inserção. Tu não prestou atenção no detalhe. Então a anatomia Faz fica a muito diferença, mais né? acurada. Então se tu disseca, tira foto e desenha, putz, o nível vai lá pra E aí depois você cima, né? opera ainda, é mais legal ainda. Na cirurgia tu vê a prática, aquilo ali fica muito mais fácil, né? Eu quando fiz anatomia eu cheguei a desenhar algumas coisas, mas não nesse... Eu sempre gostei de desenho, mas falei, não, eu não sou um bom desenhista. Eu precisaria fazer curso, aprender técnica, porque tem umas técnicas que são muito boas, né? Mas me fala de curso de desenho, você chegou a fazer alguma coisa ou não? Eu fui fazer curso de ilustração mesmo, assim, agora, quando eu comecei no digital, eu comecei com ilustração digital, acho que aí faz uns 5 anos eu fiz o primeiro curso de ilustração digital, com a parte de cor e tudo mais. Porque eu sempre fui do preto e branco, até eu começar a desenhar digitalmente. Aí eu comecei a botar cor e tal. E aí eu fui fazer um primeiro curso mesmo, assim, mais focado na parte anatômica, que eu fiz um curso da Espanha de ilustração anatômica, né? Legal. Focado para ilustração científica anatômica. Aí, que é da Escola Ilustra Ciência, que daí eu fiz faz uns 3 anos. Mas foi o único curso, o resto e aí foi mudou, prática, você achou que assim. falou, não, fiquei bom agora. Não vou dizer assim, não foi uma coisa que... aquilo ali me ensinou mais um pouquinho quesitos técnicos do desenho. Então, tipo, pra fazer uma ilustração anatômica, tu fazer uma lupa, tu fazer um zoom, alguns entendi. conceitos assim, sabe? Pra te deixar mais didático um desenho anatômico. Perfeito. Não tanto pela técnica. A técnica é muito E quando prática, você fala né? de ilustração digital, você desenha num tablet. Isso, no iPad. Eu tenho a mesa de desenho que eu usava, mas Sim. hoje eu me adaptei muito mais com o iPad pela mobilidade. Como viajo bastante, curso, atendimento, coisa, eu levo e ilustro onde eu tô. Você deixa já a sua base de dados ali e só vai ilustrando, só para referenciar. Igual aquele livro que você me deu. Isso, o livro eu fiz assim, eu pegava, tirava foto, aí eu deixo a foto, olha a foto de referência e vou desenhando com base naquilo. Só que às vezes eu pego um compilado, 10, 15 fotos, pra montar alguma coisa. Esse da camiseta aí, é você que fez também? Esse é meu, aham. Mentira, Esse aqui você é copiou de algum lugar, vai. Esse Fala aqui é aí. de uma foto. Esse aqui é um osso que a gente tem. A gente tem. Como a gente dá os cursos na quarta, a gente tem toda a base óssea. Esse é um tarso. Esse é um tarso, um cavalo. Legal. E esse aqui é da Ilíada. Que a Ilíada também surgiu assim. Eu disse assim, a Ilíada veio antes do livro. A Ilíada, em 2020, quando eu fui pra Indaiatuba, eu fui pra trabalhar com o Jairo num livro. Sim. E aí, quando a gente tava nesse processo, trabalhando no livro, eu fui pra ficar 12 dias. Aí eu acabei ficando.
Aí já fazia Você nem mês morava que em eu São tava. Paulo na época. Não, eu morava em Santa Catarina. Tá. E daí... É que na verdade tudo veio da pandemia. Você é o garoto da pandemia. Você tá formado há 5... Vai fazer 5 anos agora. É, o menino é prodígio, mas é muito novo. Você formou na pandemia praticamente. Eu faltava 15 dias pro meu estágio final acabar. Aí estourou a pandemia. A sorte que eu tinha hora sobrando, eu consegui defender. E nesse processo ali, antes, meu sonho era fazer um curso de quarta. Então... Já existia quarta. Já existia quarta e meu sonho era fazer um curso. Já tinha saído 2 versões do Checkmate, eu assistia os vídeos, aquele curso com luz, com música e dinâmica e todo aquele conteúdo. Era meu sonho, assim. Porque é muito legal. E é muito legal mesmo, porque a dinâmica de dissecar uma peça fresca, né? Uhum. É muito legal. Não, e o aprendizado é Interativo, outro. né? Assim, não se compara tu dissecar uma peça fresca com uma peça formalizada. Formal, né? é totalmente diferente, é verdade. É. E daí nesse período ali eu sonhava em fazer os cursos e daí no fim aconteceu que daí eu comecei a fazer logo para veterinário para ganhar dinheiro, que era apertada a coisa perto da graduação. E aí eu juntei dinheiro e comprei o primeiro curso online da quarta. Aí eu comecei a fazer, daí eu tava no estágio final. Aí eu estudando, um dia o meu tio Jorge, que conversando com ele, eu falei, vou fazer o curso. Meu sonho é fazer um curso presencial do Jair, daí meu tio disse assim, quanto é que é? É tanto, vai ter esse curso. Então pode comprar que eu te dou de presente de formatura. Tio bom esse aí. Não, meu tio Meu tio e minha tia me apoiaram muito, assim, durante a graduação, sabe? O da fazenda, esse aí. E aí ele pegou e disse, pode comprar que eu te dou de presente. E nisso, o Guilherme, que é um veterinário lá do sul também, conseguiu para eu fazer estágio num lugar em Indaiatuba. E quando o Jairo estivesse atendendo e não estivesse viajando, eu ia acompanhar ele. Eu disse, pronto, tá tudo realizado. Casou. Agora tá tudo encaminhando pro meu Levanta o sonho. dinheiro pra alugar a casa. Aí disse, tá tudo pro caminho. Aí estourou a pandemia. Aí cancelou o estágio, cancelou o curso. Puta vida. Daí eu tive que voltar pra casa da minha mãe. Daí não tinha o que fazer. Na pandemia, fiquei em casa. Esperar. E aí eu tinha que escrever meu relatório. Aí eu comecei a fazer todas as ilustrações dele. Aí O relatório da E-Quarter. Não, relatório de estágio. De da estágio. faculdade. Entendi. Aí comecei a fazer meu relatório. Um dia eu peguei os desenhos do relatório, que era da articulação femorotipo patelar. Daí era fraturas de patela. Aí eu peguei e mandei as ilustrações pro Jairo pra perguntar, Jairo, vê se tá tudo certo. Mas eu não tinha contato assim direto, só no curso online. Aí ele olhou e disse, foi tu que fez isso? Daí eu disse, foi. E ele disse, tem tempo pra marcar uma reunião pra gente conversar? Eu disse, é claro, né? Aí ele marcou a reunião. Fiquei 13 dias esperando, consegui a agenda. E eu disse, o que esse homem quer falar comigo? Aí chegou no dia, ele pegou e falou assim, eu tô escrevendo um livro, quero saber se tu quer fazer tuas ilustrações, eu te pago. Ou eu pego as ilustrações, tu me ensina como é que tu faz, ou tu quer trabalhar junto. Eu disse, que dúvida, né? Vamos trabalhar junto. Daí Melhor coisa do mundo. Daí ele falou assim, então tá, então amanhã eu te ligo, tu compra as passagens, tem problema ficar aqui em casa, vem pra cá. E aí no fim, o cara que era meu maior ídolo, no outro dia eu tava morando na casa dele, sabe? Mas as coisas quando são pra se conectar, acontece, isso é rápido. E daí era pra ser 12 dias, daí chegou, deu uma semana, a gente começou a atender junto, operar junto. Daí ele chegou assim, acho que não vai dar tempo do livro, né? Eu disse, não. Então tá, então vamos deixar a passagem aberta. Aí eu fiquei. Daí um mês depois, a Gabi, que hoje é minha sócia ao quadrado, porque ela é sócia na Ilíada e na Quarta. A Ilíada, o que é? Me explica um pouco melhor. Então, a Ilíada surgiu disso. Era pra ser inicialmente, eu tava estudando muito a parte de desenvolvimento pessoal, financeiro, e eu queria um planner. E aí eu queria esse planner e eu sempre gostei muito, sempre tive muita vontade de empreender, de fazer alguma coisa assim. Aí eu disse, nossa, não acho um planner bom, Gabi. Eu falando com ela, disse, vamos fazer um dela. Uma boa ideia. E eu, vamos fazer? Vamos fazer. Aí surgiu pra fazer um planner, com os meus desenhos, na capa e tal. Sim. Aí eu criei a logo já da Ilíada. E no final das contas o planner nunca saiu. A gente começou a criar camiseta e virou uma marca de roupa. Hoje a Ilíada é uma marca de vestuário para quem é apaixonado por cavalo e agora está expandido para quem é veterinário. Né? Então já tem camisetas com estampas de pequenos animais. São os seus desenhos, mas não peças anatômicas, os seus desenhos de cavalo. Não, esses desenhos como esse aqui. Tem desenhos de anatomia, tem desenhos de cavalo. E tem desenhos agora de anatomia de pequenos. E a gente tá expandindo pra pegar todo esse anatomia de público. pequenos vai bombar, né? Porque é muito... Bom, eu sou... Né? Não posso falar, eu sou fãzaço. É a Ilíada Store. Daí virou, eu brinquei, o nome inicial era Ilíada Store, a sua anatomarca. Porque era uma marca mais focada pra anatomia. Hoje ela já é pra veterinário. E a Ilíada veio por causa da Ilíada de Homero. Entendi, né? Que conta a história do cavalo de Troia. Então, Sim. que a essência do mais importante tá dentro. Por isso, porque era muita anatomia.
Então era Legal. essa a ideia que veio da marca. Tem toda uma filosofia em volta, isso é muito bacana. E vocês estão vendendo online já? Sim, tem o site. Instagram tá lá, Tem, site tem. vendendo. É Ilíada Store, Por isso que inclusive. você queria quem fazia camiseta, era isso? Hã? Por isso que você queria a competição Exato, que eu tô das procurando camisetas do estúdio, porque o cara era bom um mesmo. fornecedor novo e tal. Eu tô precisando também, quando você Vamos voltar. achar juntos. O meu me deixou na mão. Sumiu. Sumiu. Pô, o cara sumiu. Eu fui procurar também, fui atrás É. depois que a gente conversou. Muito legal. E esse mercado de roupa, como que é, assim? Existe? É um mercado bom? Vende? Sim, pra mim é muito bom porque acaba associando com os cursos. Então eu tenho muito Entendi. curso presencial, nos cursos presenciais os alunos vêm e acabam levando. Então, tipo assim, eu tenho hoje o leque, a pessoa quer investir no conteúdo técnico, ela tem o livro, vai ter vestuário pra quem gosta daquilo. Aquele livro que você me trouxe, ele é da Ilíada, então, não é do eQuarter. Não, aí é outra. São 3 empresas, na verdade, se a gente Não, mas olhar. você não abriu o CNPJ pra tudo isso? Não, é não, retardado. tá tudo no empresa, mesmo guarda-chuva, entendi. né? Tá. É uma hold. É uma hold. É uma hold virtual, entendi, tá. Porque daí o Veterinarte é minha parte do desenho. Tá. Então é tipo assim, envolvido diretamente com o desenho, com a parte mais técnica. Sim. Aí o que eu fiz? Já que eu tenho os desenhos, vamos criar uma marca de roupa que eu jogo os desenhos aqui e aproveito esses desenhos mais uma vez. Sim. Que aí veio a grande vantagem do digital, porque às vezes eu desenhava no papel um desenho, aí eu tinha que replicar esse mesmo desenho para usar em outra situação. Aí o digital eu faço uma vez e eu uso esse tarso aqui em aula, eu uso esse tarso em camiseta e uso esse tarso no livro. E o teu desenho do Tarso, ele é um desenho bem assim, eu vejo eu posso falar besteira, tá? É clássico, né? Você olha e fala, pô, é um desenho anatômico clássico. Eu lembro quando eu fui procurar imagens de anatomia de pequenos, existem aqueles livros antigos com as grafias à mão, sabe? Esse sombreamento. Sim. Você colocou um pouco de personalidade nisso tudo. Onde que você vê essa personalidade? Da onde que você está tirando essa personalidade do teu desenho? Foi muito teste. Assim, eu sempre gostei muito desses desenhos de Ashura e eu sempre me inspirei muito no estilo meio Leonardo da Vinci, sabe? Sim, eu gosto, sim. mano. Tanto que a capa do livro É igual. é totalmente isso. A capa do guia de estudo eu fiz baseado nos estudos de Da Vinci, todas as tomas dele. Eu sempre gostei muito desse estilo. Porque, querendo ou não, a metodologia desse estudo que eu uso é muito parecida com que ele usava. Que é tu faz um desenho para uma situação. Então eu anotei esse tarso aqui. Aí eu venho nesse tarso, hoje eu estudo o tubérculo caudal do calcânio. E eu vou lá e anoto as inserções. Beleza. Outro dia eu volto a estudar essa mesma estrutura. E eu volto nesse mesmo desenho que eu já fiz e anoto outra informação. Entendi. Então a fonte pouco que eu bebi do estilo vem bastante desse clássico. Eu gosto muito, principalmente do Renascimento, que querendo ou não, o Renascimento é o período onde a anatomia mais se desenvolveu. Onde começaram deu a dissecar, boom. né? Exato. De fato ali os cadáveres e procurar um pouco mais Que de dá aquele informação. boom, né? Do Galeno lá em 150 depois de Cristo até 1400, onde era proibido ainda de secar, e daí Da Vinci, Michelangelo começa a dissecar escondido, eles né? começaram a pesquisar, né? A de fato entrar na ciência médica. E fazer escondido, né? Que é o que hoje eu digo assim, tem muita gente que é contra, às vezes, a dissecação, é contra, porque é a ética, mas é uma coisa que é um estudo muito bom, né? Mas eles começaram a fazer de uma forma humana, né? Porque antigamente se fazia isso em animal, que Sim. não era criminoso, e gravar, e guardar, né, informação. É o que a gente faz nos cursos. Hoje, por exemplo, todo o curso de quarter que a gente faz, o aluno vai lá, ele vai assistir uma dissecação ao vivo, essa dissecação fica gravada e ele pode assistir quantas vezes ele quiser. Legal, Então, legal. essa é a ideia. E vamos lá agora. Você tem as 3 empresas. Você tem o Veterinarte, é isso? A outra, como é que chama? A Ilíada. A Ilíada e a eQuarter. A eQuarter você virou sócio, então, no final das contas. Eu entrei sonhava em fazer um curso da eQuarter, aí entrei, fiz o primeiro curso online, daí depois fui trabalhar, ajudar nos cursos, e aí comecei a entrar no processo, comecei a dar aula, comecei a ensinar e hoje Você nem eu entrei gosta, como né, de sócio. falar? Quase não gosto. Você nem gosta da aula. Desde criança, isso aí eu digo assim, o desenho já era uma vocação, mas o falar veio antes, sabe? Porque era demais, assim. Você sempre gostou? Era aquela coisa da escola, né? Lorenzo, um ótimo aluno, muito aplicado, boas notas, mas conversa demais. Conversa demais. E não para de desenhar a caricatura dos amiguinhos. Fica desenhando a mesa. Sempre foi assim de falar? Sempre. Cara, assim, hoje a gente vê uma humanidade, eu pelo menos vejo uma humanidade doente com falha de vontade de comunicação, falha de vontade de interação, e você junta vários aspectos que são muito interessantes. Acho que foi por isso que eu te chamei para fazer estágio lá com a gente, porque você é um cara que agrega alguns valores que eu acho que são carentes dentro da sociedade.
E profissionalmente, eu acho que tá claro que se você seguir esse rumo, dificilmente vai dar errado. A não ser que você se desfoque. Né? Vou fazer bonsai, foda-se tudo. Chega, vou fazer bonsai. Por isso eu tenho bons mestres pra mim. Tem que saber te empurrar. Não vai. Não se empolga. Para aqui. Véio. É que a gente começa a ter... E eu me lembro quando eu tinha 27 anos, que eu tinha essa empolgação, né? Eu já ouvi muito de muitos mestres, mentores meus falarem assim: pô, Renato, quando eu te vejo aí com 25, 30 anos, e eu lembro de mim quando eu era jovem, assim. E realmente, assim, você tem uma empolgação que me faz bem, porque eu recordo um pouco da época que eu estava casando, criando, construindo, e essa empolgação do começo, né? Essa empolgação do início de vida, e eu acho que em nenhum momento você pode ficar preocupado, porque é só seguir um foco ali que vai dar tudo certo, porque a humanidade tem carência disso, né? Mas o que eu queria entender na tua carreira como veterinário, dentro da eQuarter, como que a eQuarter trabalha, o que a eQuarter faz, que fez esse projeto se destacar dos demais? Você fala do Jairo, né? Eu não conheço o Jairo pessoalmente ainda, é um cara que eu quero conhecer, mas qual foi a sacada aí que não existia no mercado? E eu acho que você fala assim, anatomia de equinos. Não, isso aí qualquer lugar tem. E hoje eu acho que existe uma filosofia envolvida ali que fez com que isso se tornasse algo de muito valor, né, para os veterinários. Me fala um pouco sobre essa filosofia, como que isso desenvolveu e por que você quis fazer curso na eQuarter e o que te fez ficar lá hoje. Eu acho que a grande diferença da eQuarter é que a gente foca praticamente em 3 pilares. Onde a pessoa vai se desenvolver pessoalmente, vai ter um bom desenvolvimento técnico daquilo ali e também a experiência que ela vai ter no evento. Então são 3 coisas que a gente se preocupa muito. Que a gente tem um conteúdo muito aprofundado, didaticamente muito claro. Hoje a gente tem uma equipe de 25 treinadores, entre 7 países diferentes. Todos passam por uma prova de certificação de 2 dias. E depois de passar por essa prova de certificação, tem que passar mais pelo TTE, que é o Train the Trainer eQuarter, que é um treinamento de como treinar pessoas. E lá a gente fala não só que como tu vai mostrar e explicar um ligamento, esse é o ligamento colateral, não. Usar didática, usar frases, pausa, usar meios digitais. Então, o iPad, a gente desenha durante as aulas para ficar tudo mais didático possível, num conteúdo muito técnico. Porque não adianta ser só técnico e eu chegar lá, boringzão, e falar assim... Morri, né? Não, tem que ter energia, dinâmica. Porque hoje, todos os cursos que a gente tem, se pegar o Checkmate, são 4 dias de curso, todo dia, das 8 da manhã a no mínimo 8 horas da noite. Todo dia. E tem dias que vai 11 horas, 11 e meia da noite. É muito conteúdo. Sim. A gente trabalha muito no over-delivery. Tem que entregar mais do que a pessoa espera. Sim. Tem que surpreender, né? Exato. E ao mesmo tempo a gente cuida muito que não seja só muito conteúdo, mas que a pessoa tenha experiência. Né? Uma frase que o Jairo sempre fala é assim... A pessoa pode esquecer um ligamento, uma estrutura, uma inserção, mas ela nunca vai se esquecer como ela se sentiu. Então a gente pega muito isso. Que a pessoa saia dali motivada, que ela veja que aquilo é pra ela. Hoje o projeto do ABCD, que é um projeto que a gente criou... que é levar essa experiência de eQuarter para treinamentos para pessoas que estão começando, que não tiveram ortopedia na faculdade ou esperavam que iam ter e não vão ter. Nem só ortopedia, às vezes nem anatomia se tem direito. Exato. E aplicar isso, né? Como aplicar aquilo ali. Pra gente não explicar só anatomia, a ideia é que os treinamentos juntem tudo. Que a pessoa possa entender anatomia, biomecânica, já ver no raio-x, já ver no ultrassom, ver um caso clínico e tudo fecha. Sim, né? Que a gente tem que se conectar a todos esses detalhes. Então a gente trabalha muito nesses 3 pilares e esse foi um diferencial. Então, um conteúdo técnico, de boa qualidade, com um desenvolvimento pessoal atrelado, com uma boa experiência, né? E a experiência envolve a parte didática, isso diferenciou muito a eQuarter. Iluminação, som, né? Eu acho Exato, música. A gente tem, por exemplo, parou o curso... por exemplo, tem exercício, então a gente faz exercício de revisão. No exercício de revisão tem várias dinâmicas, a gente faz o pessoal revisar em pé, tem que ser grupos, a gente faz com que uma pessoa durante a revisão coordene a revisão, então legal. Cada etapa uma pessoa coordena. A gente usa muito flip chart, então por quê? Porque tem flip charts que tem conceitos muito importantes, então ali a gente faz revisões desse flip chart.
Então, essas metodologias que a gente utiliza faz com que a pessoa tenha um aproveitamento muito melhor do curso e uma experiência muito melhor. Né? E quem foi o criador disso tudo foi o Jairo. Isso, o Jairo que trouxe Ele essa começou. metodologia. Ele foi estudar isso fora? O Jairo fez e depois eu vinha fazer os mesmos treinamentos com ele, que treinamentos como com o Doug Nelson, com o T. Harv Eker, que são pessoas muito conhecidas e têm muitos treinamentos na parte humana. Sim. Né? Então, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento principalmente de metodologias de ensino também, cursos como o do Blaze Singer, de como a gente diz que hoje a gente não é só um professor, a gente é um treinador e facilitador. Sim, o objetivo é sim. facilitar aquele conteúdo, porque tem gente que às vezes ensina querendo complicar, né? Nossa, muito. Não, e é uma coisa que me interessa muito, porque eu gosto de ensinar, sempre gostei. E chegou um momento da minha carreira que eu falei assim, cara, pra onde eu vou, né? Porque a gente tem esses checkmates na vida, né? Que você fala assim, cheguei num ponto, legal, tô bem, atingi aquilo que eu queria, mas eu quero ir além. E a comunicação, o ensino, essa dinâmica que vocês têm, que eu vejo que é um treinamento mesmo, faz muita diferença. Tem gente que tem mais habilidade, é o que você falou, naturalmente, mas tem gente que complica para ensinar. Parece que ensina algo que a pessoa está cansada ali, exausta, né? E o ensino, ele se moldou a essa nova... as tecnologias, as ferramentas, agora com inteligência artificial. Vocês vão ter que conversar lá com o João da inteligência, porque, cara, mudou. Né? Eu estava hoje dando aula de anatomia, fazendo apresentação de projeto, e a gente estava discutindo sobre como que as pessoas buscam informação anatômica dentro da rede. E é bizarra a diferença de uma pessoa que vai lá no Google. Eu quero saber sobre o músculo deltoide. X, pum. Aí vai vir um monte de informação aí. As que vêm primeiro normalmente são bem fracas, né? E para a pessoa se aprofundar e entender um pouco mais sobre aquilo, ela tem que caçar. Só que se a gente fizer um data específico para anatomia do cavalo, por exemplo, e pegar tudo que vocês têm, jogar naquele data, e a partir dali você começa a gerar novas ferramentas, fica mais interativo ainda, fica mais interessante. É bem bacana. Eu acho que é a coisa que eu penso em fazer no bonsai, ou às vezes até na cirurgia de pequenos, porque a metodologia de ensino hoje deixa em 3 minutos o cara já desfocou, já está em outro universo, né? Hoje eu acho que a régua do conhecimento mudou muito. Sim. Né? Porque era aquela coisa, antigamente tinha coisas que tu tinha que sofrer muito para descobrir ou para encontrar. E hoje em dia tem coisa que está muito mais fácil. Então, também o pessoal vê que às vezes o Jairo fala, e é isso que o senhor falou ali nessa trajetória eu me vejo muito no passado. E uma coisa que meu avô sempre falou. Meu avô sempre dizia para mim assim, eu queria saber o que eu sei hoje com 60, com 27. Com o que tu tinha quando eu tinha 15, 20. Então, eu gosto muito dessa ideia de aprender com quem já quebrou a cabeça. Sim. Porque o tempo é limitado. Então, por que eu vou errar todos os erros que tu já errou novamente? Se eu posso aproveitar desses erros e otimizar meu tempo. E quem já viveu tem que entender que a metodologia de passar isso também mudou. Eu percebo, pelo menos, assim, a gente está num momento da veterinária em que você consegue... A faculdade que você fez era pública ou não? Particular? É pública. Pública. Estadual. Integral. Então, a gente vê hoje um número de formandos aí enorme. Meio período, 3 horas por dia, um curso. Deve ter parte de curso que nem presencial Então, tem muita gente indo para o mercado com conteúdo baixíssimo. E a sensação que dá é que a pessoa, simplesmente por ela ir lá no Google e pesquisar, ela tem acesso à informação e não é uma informação pobre, ruim. E aí você fala assim, eu tô tentando ensinar aqui um negócio e tá difícil ensinar, tá difícil transmitir isso da forma correta. Então, acho que essas ferramentas de ensino, elas não necessariamente elas envolvem só o conteúdo, mas é um método. Sim. Um novo método, né? E isso eu acho que vocês fazem muito bem. Eu acho que isso, pelo menos eu, quando fui pesquisar sobre Quarter, eu falei, deixa eu dar uma pesquisada aqui. Eu falei, cara, os caras são bons, hein? Puta, bacana isso aqui. Eu me convenci, eu não fui fazer o curso ainda, não deu tempo. Você até me mandou uma mensagem, não, vem aqui. Cara, não deu tempo, mas eu preciso parar algumas coisas para poder fazer isso. Mas a metodologia é tudo. Quantos anos tem a empresa já, a eQuarter? A eQuarter, ela começou definitivamente assim, teve um período já dava os cursos desde 2008, mais ou faz menos. tempo que ele dá Ele aula. já fazia os cursos, mas eram cursos menores.
E a eQuarter começou na época como uma empresa de atendimento. Ele dava atendimento, que era tanto que o eQuarter vende equinos, quarto de milha. Porque era o foco principal de atendimento do Jairo. E aí veio vindo nesse período e aí em 2018 o Jairo criou o Checkmate. Porque o Checkmate é nosso maior treinamento. Um treinamento são 5 módulos que a gente estuda o cavalo inteiro. Então começa do casco, vai até cervical, toracolombar. Treinamento anatômico. E daí pega tudo. Pega anatomia, biomecânica, exame Principais clínico, patologias. raio-x, ultrassom, tratamentos, tudo de uma região. Então tu vai entrar lá 4 dias, é uma imersão em uma região. Legal. Então tu vai entrar no primeiro, vai ver a anatomia do casco, depois a biomecânica, o exame clínico, raio-x, ultrassom, os bloqueios, acesso na... tudo de uma região. E aí ali, em 2018, oficialmente assim, a eQuarter alavancou como uma empresa com foco principalmente em educação. Hoje, nosso foco é 90% educação. O Jairo dava aula em faculdade antes, não? Sim, o Jairo deu aula na faculdade de Vila Velha, daí depois ele foi ele que começou a pós-graduação de ortopedia, de BVET, e daí depois aí veio a vir a eQuarter. Ele já estava no meio do ensino já fazia um Sim, tempo, então. Ele sempre gostou muito. Então porque precisa gostar muito pra estar dentro. E na pandemia, foi legal? Foi bom? Sim, a pandemia foi um período muito bom, assim, porque a gente veio ali e surgiu a eQuarter Academy, que é a comunidade que a gente tem. Então, hoje, dentro da eQuarter Academy, a gente são em torno de 500 alunos ali. Nossa, do mundo gente. inteiro. São 25 países que a gente tem. Caramba. E hoje são mais... É muito parecido com a comunidade, assim, a gente tem... Não, mas a minha comunidade tem 60, 70 Não, alunos, mas é a mesma estrutura, né? A gente tem aulas, daí o pessoal tira dúvidas, entra ao vivo... Só que daí a gente hoje traz professores convidados, né? Então, traz professores de outros países, de outros estados. Isso eu acho muito legal. Eu acho que a metodologia de ensino, principalmente no digital, no online, da forma como a gente faz o negócio do bonsai, que é o que eu quero trazer para veterinário, ele é interativo e as pessoas querem essa interação. Mas eu vejo que eu e o Gui, a gente ficou meio preguiçoso, né? Eu brinco com ele, falou que a gente tá meio devagar aqui, a gente podia interagir um pouco mais e tal, mas é porque ele acabou perdendo a mãe, teve filho, Sim. Enfim, foram vários fatores que a gente segurou um pouco. Mas eu vejo que a gente está num caminho bom, vai evoluir ainda, talvez você ajudando a gente na questão dos desenhos, entrando, vai dar um up ainda maior, porque eu acho muito bacana essa visão, né? De como você vê o método de transmitir o conhecimento. E dentro da veterinária, eu vejo que na área de pequenos, principalmente na área de cirurgia, seria fantástico fazer um curso de cirurgia com a dissecação ao vivo em animal fresco, que hoje está difícil, é o que você falou, mas coitada, não pode, e não pode mesmo. As faculdades estão limitando ao máximo e os cursos presenciais, assim, é cada vez menos, né? Porque hoje grande parte dos alunos querem diploma, não essa experiência. Então, muitas vezes essa experiência você vai vender para o cara que já fez a pós-graduação. O cara já fez pós-graduação em ortopedia de equinos e ele está lá fazendo a eQuarter para poder se aprimorar. Em pequenos, eu vejo que a gente está ainda num momento vivo, está se moldando. Eu não sei nem como é que as coisas vão acontecer. Vamos falar um pouco agora sobre bonsai. O que aconteceu na sua cabeça que você falou, vou mexer com bonsai? Conta aí um pouco. Eu acho que eu não sei se eu te perguntei isso, mas... É que, na verdade, veio de antes, assim. Meu pai já fazia. Então, eu tenho foto de criança, assim. Até tem bem engraçado, porque é uma foto de eu com um cachorro no colo, um estetoscópio, assim. Aí pintaram uma barba, um bigode, botaram um óculos. Tá igualzinho hoje. É igual hoje, não mudou nada. Com menos cabelo, mais cabelo só. Agora menos. Aí eu segurando o cachorro, assim, com um estetoscópio. E no fundo tem uns bonsaizinhos aparecendo. Meu pai fazia. Muito tempo atrás, Isso então. desde que eu era criança. Daí meu pai fazia. Aí eu ali com 10, 12 anos de idade, meu pai me botava, fazia um transplante, ajudava ele ali. Legal. Então eu gostava, daí até uma época eu ajudava ele, fazia uns Yamadori, umas coisas assim. Só que a gente fazia uma coisa, o que a gente tinha de referência eram as revistas de bonsai, tinha o que a gente achava em sebo quando encontrava, então tinha tipo 8 revistas de bonsai, algumas coisas livros, assim. Né, perdido. E aí eu comecei a gostar muito, só que daí eu entrei no colégio agrícola, entrei na faculdade, aí o tempo não tinha. Então o que eu tinha de planta, 90% morreu. Sobrou acho que 2, 3. E aí ficou lá na casa da minha mãe abandonado. E aí agora, ano passado, abril do ano passado, eu disse assim, putz, sempre gostei, vou voltar a fazer. Aí eu fui pra minha mãe e trouxe as plantas que eu tinha lá. Aí comecei a estudar, assistir uns vídeos no YouTube. Tem muita coisa, né? Aí comecei a assistir uns vídeos e daí um dia caí num vídeo do Estúdio Bocabelo. Do Estúdio Bocabelo. E daí eu tava assistindo lá, comecei a assistir as aulas. Daí entrou um dia numa live ao vivo.
E daí na live, tu falou assim, porque eu na veterinária e coisa. Daí eu olhei e disse assim, caramba, ele é veterinário também. Aí eu comentei assim, eu fui lá e montei assim, que legal, eu sou veterinário também, sou ortopedista de cavalo. Ele, que legal. Daí tu falou assim, eu gosto muito de um pessoal que tem numa empresa, da Equarter. Eu disse, sim, é nosso. Sim. Sou eu faço parte dessa empresa. Não, mas é mesmo. A gente vai ficando velho, a gente vai aperfeiçoando os gostos, né? Você vai gostando, então você começa a ter alguns hobbies um pouco mais específicos e tal. E cavalo foi um pouco isso, foi meio que um hobby. Porque é incrível, é um animal incrível, né? Eu cheguei domingo de BH, fui direto ver os cavalos junto com o André. E a gente foi lá, abraçou e solta e vê. Só de você olhar um cavalo correndo já é uma coisa que... É magnífico mesmo. Cara, você já baixa ali a sua... E o bonsai ele é um pouco assim também pra mim. Né? Eu que gosto, eu vejo e eu acabei descobrindo que muitos veterinários gostam. Eu conheci vários já, veterinários que gostam de bonsai. E eu acho que tem um pouco dessa conexão com a arte, com coisa viva... um pouco da ortopedia. Tem um veterinário que veio aqui, ortopedista de pequenos, Lucas Lira, e o logo dele é uma árvore com fixador externo, assim. Porque tem realmente essa conexão da ortopedia com bonsai, sei lá, a gente molda, né? A gente faz uma arte ali com bonsai. Então, vários veterinários. E aí você me procurou aquele dia, mas não lembro como é que você foi parar no estúdio, você falou de visitar. Daí eu falei, daí a gente comentou alguma coisa e eu falei que eu tinha um livro. Daí tu, me segue lá no Instagram, a gente conversa. Aí eu falei do meu livro, daí tu falou, eu quero esse livro. Sim. E eu levo na faculdade, o teu livro tá lá na faculdade, no setor de anatomia. Que toda vez que eu vou dar aula de anatomia, o livro tá em cima da mesa, eu falo pra molecada, se vocês quiserem, compra aí, ó, tá aí, ó. Procura aí o Lorenzo Vicenzi. Muito bom, o livro é muito legal porque ele tem um espaço para anotação. Só que o que aconteceu? Eles não tiveram anatomia de locomotor de equinos ainda. Então eles vão ter depois. Eu acho que eu vou ter que deixar lá. Então você vai ter que arrumar outro livro para mim, porque aquele lá vai ser a amostra grátis da faculdade. Não, com certeza. E aí é verdade, você veio trazer o livro, a gente conversou, falei com o Gui, falei, o moleque parece que é bom, tal. Aí você já começou. Mas você já trabalhava, aramava alguma coisa assim? Eu comecei ali, aquela coisa do YouTube, já fazia alguma coisinha da aramação ali, fui fazendo. Mas assim, é aquela coisa, sem ter a base técnica da coisa, sabe? Entender, tipo assim, hoje é entender, quando que passa o arame, o lado que passa aqui, tu puxar, que é totalmente diferente. Te ensinando, passa assim, daqui pra cá, ou dali pra lá muda totalmente. Então, é muito legal isso que a paixão do bonsai veio assim do meu pai, já que ele gostava. Ao mesmo tempo, essa ideia de uma coisa artística é uma outra forma de expressão artística. E pra mim veio muito bem porque o desenho acabou deixando um pouco de ser um hobby. O desenho passou a ser um trabalho. Porque hoje eu brinco assim, se eu vou desenhar alguma coisa, eu paro pra desenhar que não é anatomia, não é cavalo, às vezes vem uma culpa, assim, de dizer assim, nossa, não, eu devia estar fazendo uma coisa pra fazer o próximo livro, sabe? Fazendo um quadrinho. E o bonsai é uma coisa que eu já saio um pouco, daí eu digo assim, não, isso aqui é hobby mesmo, vou curtir. Nesse ponto que eu ia entrar com você, porque tem muita gente que... Um dos grandes pontos aqui dos podcasts é a gente falar um pouco sobre saúde mental. Né? E muito veterinário... Não, porque eu tô estressado, não, porque eu isso, não, porque eu aquilo. E assim como você me perguntou já, tem gente que fala, mas você tá bem assim, porque você faz bonsai. Não, a gente estressa de todo jeito, qualquer trabalho é estressante. E o que você falou é muito importante. Quem te vê desenhando fala, que felicidade que o cara tem, né? Mas dentro do seu trabalho, dentro do seu desenho, que eu acho que é o maior trabalho que você tem para Equarter, pro trabalho que você desempenha em equinos, o bonsai ele acaba sendo uma linha em paralelo que alivia um pouco. Mas a pressão do desenho. Hoje você tem prazer em desenhar coisas de cavalo? Eu tenho prazer principalmente de ver o que aquilo vai virar. Então, tipo assim, eu olhar numa turma com 60, 80 alunos, o pessoal usando o meu desenho para fazer anotação, depois o pessoal dizendo, caramba, esse desenho me ajudou, agora eu entendi uma coisa que eu não conseguia visualizar. Então, através do desenho. Então hoje eu vejo o desenho muito como um legado que isso pode me levar. Tipo assim, quantas pessoas eu posso transformar com um desenho? Perfeito. Porque a dificuldade que eu passei, eu não quero que outros passem. Porque eu já estudei muito por ilustração errada, por imagem errada de anatomia. Por isso que eu prezo tanto pela qualidade do desenho. E tem muito, né? Coisa errada. Então por isso que todo desenho que eu faço com base numa dissecação, com base numa peça anatômica, para que eu não fique replicando um erro. Né? E para que a pessoa que vai estudar não erre por minha culpa, mas que sim eu esteja ajudando ela com aquilo. Por isso que o desenho é muito satisfatório, esse resultado, sabe? Dizer, putz,
é uma ferramenta que vai ajudar milhares de pessoas, que nem o livro, né? E você tem vontade de ensinar a desenhar? Não. Eu já tentei, eu fiz, Deu inclusive, aula de desenho? inclusive Porque você tá no ferrado, né? Mestres Você da vai ter que ensinar Anatomia. o Taba a desenhar. Agora eu tô com esse desafio aí. Vai ter que ter. Inclusive no Mestre da Anatomia, que é o nosso curso de anatomia, que é esse que falou que teve interesse ali, tem uma aula minha de como fazer desenhos anatômicos. Perfeito. Mas eu mostro que a ideia do desenho não é ele ficar com refinamento, é que seja algo didático. Sim. Que tu possa entender. Então, que tu faça um quadrado, um triângulo, tu transforme aquilo ali na tua projeção de uma terceira falange para uma segunda falange. Sim. Mas para que tu tenha um processo ativo de estudo. Aí muita gente me diz, Lourenço, eu não consigo desenhar. Por isso que eu criei o guia, porque eu disse assim, tá, então ó, tá aqui os meus desenhos. Mas eu não vou te entregar de mão beijada tudo para que o que vai contra o meu princípio às vezes de só vou ler. Não, tu tem que ter um estudo ativo. Então, por isso que eu fiz o guia para que tu possa colorir, Sim. tu vai botar seta, tu vai anotar que uma Você alternativa. Você falou estudo ativo, quase ninguém sabe mais o que é um estudo, um processo ativo de ensino. Explica pra mim, que é importante ouvir da sua boca isso. É que eu acho que o processo ativo é que tu tem que colocar a mão na massa, né? E ao mesmo tempo, tu se moldar ao que tu precisa aprender. Então, quando eu só leio um livro, é totalmente passivo. Então eu só tô vendo aquela informação, absorvendo ela ali. Agora quando eu anoto, quando eu grifo, quando eu ainda faço um desenho, quando eu vou colorir, aí ele passa a ser um processo ativo. Então tu tá utilizando mais de um meio de fixação. Sim. E aí inclusive o guia veio por isso, que daí a pessoa vai anotar o nível dela. Tem gente que vai utilizar o guia para anotar terceira falange, segunda falange, primeira falange. Aí tem gente que tá no nível que isso ela já sabe. Ela precisa anotar que é o processo extensor, é a porção de processo palmar, forame parietal, a mais detalhe. E tem gente que quer estudar técnica cirúrgica, tem gente que quer estudar acesso, então... Te perguntei sobre processo ativo. Quando eu dou aula, outro dia eu falei até para os alunos, eu falei, gente, vocês estão aqui na sala de aula, vocês acham que vocês estão estudando? Ah, sim, porque eu... Não, desculpa. A história começou assim. Eu comentei com uma aluna que ela chegou atrasada. Eu falei, você está atrasada, né? Você não pode chegar tanto atrasada, é ruim para você e tal. Não, professor, porque eu estudo meio período, trabalho meio período. É uma vida louca, eu estou estressado, estou cansado. Eu falei, então, mas aqui na faculdade você acha que está estudando? Não, porque eu passo a manhã inteira estudando. Tá, então aqui é um processo passivo de estudo. Né? Você está ouvindo uma aula, interagindo socialmente com seus colegas. Aqui é passivo. Você quer aprender mesmo sobre o assunto, você tem que pegar tudo aquilo que eu te passei de forma passiva e transformar isso em um estudo ativo, né? Onde você vai pegar um livro, você vai fazer um resumo, você vai ouvir novamente a aula fazendo um resumo. Isso é ativo, você está atuando junto. É aí, de fato, onde você aprende. E quando eu transporto isso para uma aula prática, e eu faço muito aula prática com bonsai, né? Porque o bonsai é prático, 100% prático. Você pega... A comunidade, quando começou, era engraçado que a gente fazia uma aula online, que em tese é passiva, e a gente via que as pessoas, enquanto a gente estava fazendo a aula online, elas estavam trabalhando a planta delas. Então o cara estava lá vendo a gente no YouTube, falando sobre bonsai, e ele estava lá trabalhando o bonsai dele enquanto ele estava ouvindo. Eu faço isso até hoje. Então, mas isso é muito legal, porque assim, você pega algo que é digital, mas você estimula a pessoa a ativar a parte de atuação dela. Sim. Porque é muito ruim quando você tem uma aula digital que a pessoa só tem que ficar lá com fone de ouvido ouvindo. Cara, é péssimo, é ruim, né? A pessoa não tem interação. E o desenho eu acho que é um ponto muito importante, principalmente quando você vai falar de cirurgia, para você transformar aquela informação em algo ativo. Então, você desenhar uma cirurgia, você desenhar um órgão, você desenhar um acesso, você desenhar uma peça anatômica, transforma aquilo em algo realmente ativo. Então você vai precisar dar aula de desenho, não tem jeito, porque vai ter que ensinar, porque parece bobagem, mas o cara não, é o que você falou, o cara não precisa ser o Michelangelo, né? Mas ele precisa pegar um lápis, um papel em branco e criar alguma coisa, mesmo que isso fique horrível, não tem problema, mas ele está usando a cabeça dele para forçar aquilo a acontecer. E até o processo, digo, às vezes até do desenhar por cima. Porque querendo ou não, tu vai ter que prestar, pega um papel manteiga e bota em cima do desenho e desenha por cima. Porque o processo é de tu... eu acho que é até aquela questão, entra aí já da parte pessoal do estar presente.
Porque às vezes, como a gente falou, cada dia menos as pessoas conseguem manter o foco. Então, se tu tá estudando, às vezes quando tu olha, tu tá só olhando aquilo ali, tu não tá presente, não tá prestando atenção. Agora, Sim. quando tu tem que desenhar, tu tem que prestar atenção na linha que tu tá fazendo pra seguir o contorno. Ou quando tu tá pintando, tu não pode passar Não dá da pra fazer duas linha. coisas ao mesmo tempo. Né? É, e daí tu vai ter que prestar atenção. Ah, não, aqui é a inserção, então eu vou pintar essa inserção de outra cor, então eu não posso passar dessa delimitação. Quando tu presta atenção naquilo ali, a hora que tu vai fazer um ultrassom, tu colocou, não, eu lembro que eu desenhei e não passava daqui essa linha, porque eu prestei atenção nisso aqui, porque eu tava pintando ele. Marcou, né? Então marca muito mais um tridimensional, aquela dimensão, né? Sim, sim. Eu acho muito interessante. O aprender a ensinar, para mim, acho que é um momento da vida que eu tô, né? Ficar aprendendo técnicas novas de ensino e tal, eu acho fantástico. Eu acho que cada vez mais isso está claro para mim que quem souber vai voar. Por mais que o cara seja bom técnico, se ele não souber ensinar, putz, ele vai ter uma limitação muito grande na vida dele. Não tem jeito. Seus próximos passos, me conta aí, quais são seus planos futuros? Agora o maior assim que a gente tá tendo é o ABCD, assim, é o projeto que a gente tá mais levando pra longe, assim. Hoje o ABCD a gente já fechou agora a 7ª versão no Brasil, né? Já foram 3 São versões 7 fora. anos, é isso não? Não, é a 7ª edição. Ah, Então a edição. edição acontece, por exemplo, em janeiro a gente teve no Rio Grande do Sul, ano passado eu já tive em Santa Catarina, em São Paulo, esse ano a gente repetiu São Paulo, já estive no Rio de Janeiro, Minas Gerais e em Curitiba. E bomba. E aí sempre em turmas em torno de 30, 40 alunos. Esse né? último que você fez, o que foi? Foi em É o Curitiba? ABCD, que eu dei em Curitiba. Né? Junto com os treinadores da região. Então a ideia é essa, o treinador da região organiza e a gente dá o treinamento junto na região. Ah, entendi. Então a gente tá levando. Então agora já tem ABCD para acontecer em Tocantins, para acontecer em Minas novamente, Alagoas. Olha Porque que a legal. ideia é levar esse treinamento, porque muita gente não teve essa experiência de um curso assim. Um curso com flipchart, com música, com desenho, com dinâmica, revisão. É sempre aquela coisa, senta na cadeira, pega a apostila, anota aí, pá, e é isso. Sim. E a gente tá levando isso para que as pessoas vejam como é ter um curso desse jeito e com um conteúdo técnico muito bom. Com desenhos, com imagens, com casos clínicos, com vídeo para fazer isso. Então, o ABCD ele é uma forma de a pessoa ser apresentada para ortopedia, mas ele vai muito além de um curso básico. Então, essa é muito Esses legal esse são os feedback. 4 dias. Ele é um curso de 2 dias. Ah, 2 O dias. checkmate dele acontece sempre em Dayatuba, né, que é a nossa central, ou em outros países. Então a gente já teve checkmate Portugal, México, Colômbia, agora vai ter Argentina. Esses são os outros treinamentos. Em Dayatuba, quantas vezes por ano vocês fazem o checkmate? O checkmate ele acontece, tem uma edição geralmente cada 2 anos. Ah, E a edição longo, assim. a gente fica um ano sim, um ano não. Então, só que ele leva mais ou menos um ano para acontecer. Porque cada módulo tem 4 dias. Então a gente dá um intervalo de 2 meses entre módulos. Presencial. E aí ele ainda recebe mais conteúdo online também. Entendi, Então toda a entendi. dissecação, toda a prática de raio-x, ultrassom, fica tudo gravado para ele poder rever na plataforma. Então, É muito conteúdo, né? é um curso de 200 horas. Nossa, é uma pós-graduação, É uma né? pós-graduação. A gente só não tem ainda, tá no processo da certificação ainda, não tem porque realmente é muito difícil esse processo que muitas vezes tem que estar vinculado a uma faculdade. A faculdade mas acaba cobrando um Eu vou valor te muito falar- alto. Eu vou por te falar isso. que as pós-graduações hoje, para a área de equinos, eu não sei se... Cara, realmente, assim, eu não sei se faria tanta diferença, porque hoje curso especializado, né? O cara sai especializado tem tanto e tão fraco, né? Outro dia eu tava com uma veterinária lá do hospital, ela falou pra mim assim, você vai aparecer uma piometra, você opera junto comigo? Eu falei, nossa, mas uma piometra, uma cirurgia simples, sim. né? Assim, uma cirurgia de rotina, você já é pós-graduado em cirurgia? Não, mas é que eu fiz, e lá eu tive, foram 2 anos de pós, mas na verdade eu tive 3 práticas, ela fez assim. Prestei 3 aulas práticas, em cadáver, 3 aulas práticas. Eu falei, nossa, é muito pouco, né? Então a gente tá numa fase em que, sei lá, eu realmente não sei se vale um título, Sim. sabe? Eu acho que vale mais a experiência e o boca a boca. O que eu foquei, na minha carreira eu fiz isso, né? Eu não tenho, título, mas assim, eu já passei são 3, 4 checkmates já. Então, cada checkmate que a gente tem é com uma pós-graduação. Então, eu fiz 3, 4 pós-graduações, se contar assim, em Se for conteúdo. pensar em conteúdo, Todos os Radio Expert, que é o conteúdo, o curso de raio-x, são 4 dias cada curso. Eu já passei por uns 6. nossa. E ainda mais, não só no processo de aluno, né?
Hoje no processo também de ensinar. Professor, sim. Então, quando tu ensina, tu aprende 10 vezes mais. Muito. Tu se exige muito mais. Tanto que a primeira aula que eu dei na Quarter, que o Jair falou assim, quer dar um conteúdo? Faz aí, escolhe. Tu pode escolher. Eu escolhi radiologia de carpo, que pra mim é uma das regiões mais complexas, uma região com muita sobreposição. Sim. Por quê? Porque era a região mais difícil. Então eu disse assim, vou pegar a mais difícil pra mim. Poderia pegar a femoral patelar, que é super fácil, já tá na cabeça, anatomia, sei tudo ali. Mas eu disse, não, vou pegar o que é mais desafiador pra me desenvolver mais. E depois disso, hoje eu tenho muita mais facilidade. Porque eu me desafiei aquilo, né? Daqui a pouco tá dando aula de bonsai já. Se Deus quiser. A gente já tá... Poder dar uma folga pro senhor. Hoje eu tô tranquilo. Hoje. Vamos fazer igual o Jair. Eu tô aqui em Cancún, você toca o curso aí. Não, é muito interessante, assim, porque tem muita conexão. Eu quando tinha uns 24, 25 anos, teve uma amiga que trabalhava junto comigo, ela trouxe uma menina que era taróloga, acho que sei lá, ela pegava carta. Ela falou, não, você tem 2 linhas, uma com planta e uma com animais. Em algum momento da sua vida você vai ter que quebrar e essa linha, você só vai continuar com uma. E eu, caramba, tomara que seja com uns 90 anos, né? Porque eu acho que eu não vou conseguir viver sem nenhuma nem outra. São 2 coisas muito importantes mesmo na vida. E você tem muito talento, você leva muito bem. Aquilo que a gente falou antes da competição, eu falei, capaz de ganhar esse sem vergonha. Porque já desenha bem, já expressa bem, comunica bem. E a comunicação ela não é só verbal, né? O que eu queria dizer para você ali é assim, a comunicação ela é aquilo que você faz como um todo. O modo como você se veste, o modo como você se apresenta, o modo é tudo, né? Então o bonsai ficou fácil assim, né? Você leva mais fácil, mais rápido, porque você tem uma comunicação muito mais interativa com tudo. E não foi à toa, ganhou o prêmio lá, 2º lugar, pódio, né? Pô, 6 meses lá fazendo curso. E dentro da veterinária acho que não é diferente. Acho que você vai ter muita facilidade em entrar. E eu acho que o que pesa hoje para quem ensina e para quem gosta de ensinar é pegar pessoas que têm essa facilidade e falar, pô, como é que eu replico isso? Como é que eu consigo mostrar para as outras pessoas que pode se tornar fácil também? Né? Eu lembro quando eu fazia alguma coisa manual, as pessoas chegavam para você é fácil. E o meu maior desafio era assim, eu quero ensinar aquilo que eu faço parecer fácil para as pessoas. Né? Então, fazer uma cirurgia rápido. Mas para você, isso aí 5 minutos. Eu falo, mas eu quero ensinar as pessoas a fazerem assim. Então, hoje a minha meta é buscar uma metodologia e eu uso o bonsai um pouco para isso. Então, o meu treino é como que eu ensino as pessoas a fazer, quais são as dores de cada indivíduo e como eu posso melhorar a mim mesmo para poder ensinar melhor. Sabe? É esse meu método de talvez aprender a ser melhor. Né? E você entrou como uma peça importante porque você se a gente for ver lá no estúdio, a gente tem várias personalidades e são muito distintas, né? E isso é muito legal, porque eu pego cada um e falo, não, esse aqui é desse jeito, esse aqui é desse, e eu consigo aprender a me moldar para cada um. Você como professor, quais são os seus passos agora como professor? Como carreira? Você vai fazer mestrado, doutorado? O que você pensa aí? Eu cogito fazer, mas eu penso principalmente o mestrado, doutorado como questão de currículo, querendo ou não. Sim. Por exemplo, hoje meu foco é começar a expandir para outros países, então poder ensinar em outras línguas, poder levar além fronteiras ainda mais. A Quarter hoje já tem se desenvolvido, hoje a gente dá... Tipo, eu já dei conteúdo do checkmate na Colômbia, já dei conteúdo no México. Então hoje língua o espanhol latina, não... é língua latina e agora estou desenvolvendo inglês para isso. Então, assim, hoje minha prioridade é mais ainda estudar ainda mais inglês para, por exemplo, poder ficar mais didático. Porque quando a gente entra nesse contexto de professor, não é só o conteúdo, então é muito mais além, é o contexto, a gente fala. É mais importante o contexto. Então, que essa ideia de explicar, de dar ênfase. Então, se eu tô falando em outra língua, que a maior dificuldade de tu dar uma aula em outra língua é que tu tá prestando atenção na palavra que tu vai usar, na língua que tu vai falar. Ajuda mais ainda. E tu esquece, tipo, tu não consegue prestar atenção na entonação, na pausa, então tu tem que estar muito bem na língua para te poder manter o mesmo desempenho que tu tem nessa língua. Então, assim, hoje eu penso no mestrado, doutorado, como futuramente, só que hoje eu preciso achar uma forma que isso se adeque à minha rotina. Eu não consigo adequar a minha rotina a isso. Entendi. Então é um projeto futuro. Mas, assim, essa ideia de sempre me desenvolver mais, assim, então eu vejo que é o começo, tem muita coisa para fazer, né? Mas o importante é o propósito. Então, o meu propósito é esse, é essa ideia que tu falou de como é que eu deixo mais claro para as pessoas.
Sim. E eu sempre penso muito assim, o que que o Lorenzo gostaria de ter ouvido no momento que aquela pessoa tá. Então, por isso que a gente tem muito essa cultura dentro da Quarter de ensinar além do básico, além do que a gente prometeu. propôs. Porque eu sei que eu queria mais. Então, se deixar, os alunos têm que me tirar da sala e dizer, ó, deu, acabou, vai embora. Porque eu gostaria de receber mais conteúdo, aprender mais coisas. Então, acho que o objetivo como professor é isso, é se tornar mais didático e sempre entregar o máximo que der e acolher todo mundo. Porque hoje a gente vê a geração que vem um pouco antes da minha, falando de geração não que eu seja muito velho, mas Não, assim... Você tá com 50 aí? E 52, pra gente tá... Um pouquinho mais Essa velho que eu. barba branca toda aqui. Não, mas a gente vê que o pessoal mais novo tem essa ânsia de fazer, mas desiste às vezes muito rápido, por falta de incentivo. E eu, graças a Deus, na minha trajetória, tive muita gente que me incentivou, que me apoiou. Você chegou a desistir em algum momento? Eu já tive momentos assim de dizer assim, putz, senti que aquilo não era pra mim. Tanto que nos nossos cursos a gente tem um flip chart que a gente faz, a gente escreve, isso não é pra mim. E a gente risca ele, porque é uma frase que não deve existir pra quem quer aprender alguma coisa. Sim. E aí eu, por momentos, eu olhava assim e eu sentia dificuldade, por exemplo, de ver uma claudicação do membro pélvico. E eu olhava e dizia assim, caramba, é esquerda. Aí eu tava acompanhando e o veterinário dizia assim, é direita. Daí tu diz, putz, eu não nasci pra isso. Então a gente tinha essa insegurança. E eu quero abraçar esse pessoal e dizer, não, é um processo. Tu vai passar por isso. Eu já passei, mas usa essa metodologia que vai ficar mais fácil e tu não vai passar por isso. Porque é uma coisa que a gente fez o curso do Rio até, e teve um veterinário que ligou pra esse colega meu e disse assim, esse negócio de ensinar não tá com nada. Porque tu vai ensinar e aí depois o cara vai vir e vai roubar o teu cliente, sabe? Então, assim, tem gente com essa visão e a gente quer ser antagonista a isso. Mostrar que, putz, se eu tiver um nível da veterinária onde todos os veterinários são mais técnicos, todo mundo ganha. Lógico. Não tem nem discussão isso mais, né? É. Quem pensa pequeno, vive pequeno. Uhum. Quem pensa grande, vive grande. Não importa. E financeiramente, como é que tá a tua vida? Você tá evoluindo? Porque você falou 5 anos de formado. Uhum. Tem muita gente que fala assim, com 5 anos eu vou estar bem. Como é que você tá? Muita dívida? Tem bastante. Principalmente de bonsai. De bonsai não. Bonsai é vício. Uma vez eu vi do meu pai. Eu comprei 3 pinheiros negros em, acho que 6 parcelas, na época, R$100. 6 de 100. Uhum. E eu ganhava uma bolsa de R$245 por mês. Ele olhou pra mim e falou assim, meu, para com isso é vício. E eu era moleque, tinha 20 e poucos anos, 21, acho que menos ainda, nem tinha saído da faculdade. A gente acaba fazendo patrimônio, é diferente, você é patrimônio. Mas você como profissional, você se sente bem financeiramente? A pergunta acho que é essa. Você se sente realizado já financeiramente ou você acha que ainda tem uma carreira financeira? Você precisa estudar mais a parte financeira? Tem muita coisa financeira que você quer desenvolver? Não, acho que sempre tem, porque assim, é aquela coisa, o problema é o fardo de tu sonhar grande, né? Sim. Quando a gente sonha grande, a gente nunca tá satisfeito. Eu brinco que às vezes eu tenho que parar e pensar, voltar pra onde é que eu tava, pra onde eu vim. Que eu cheguei em Dayatuba em 2020, eu tinha um computador e uma mesa de desenho, era o que eu tinha. Eu tinha tipo R$1.000 guardado. E eu vivia com o que meus pais me mandavam pra ajudar. E eu comecei a fazer logo. E eu lembro assim, em 2020 eu comecei a juntar e eu juntei meus primeiros, era tipo R$5.000 pra investir. E foi a primeira vez que eu investi, guardei dinheiro. E assim, não tinha essa cultura de investimento na família. Então minha família, todo mundo olhando assim, cuidado, hein? Tu tá botando essas coisas aí, é seguro? Bota na poupança. Então, tipo assim, eu quebrei um pouco essa bolha que eu gostei de estudar a parte de desenvolvimento financeiro. Então hoje eu foco muito em fazer investimento. Claro que a gente tem aqueles períodos de desequilíbrio, como eu falei. Agora é um período que eu tô investindo no bonsai ali, eu gosto, mas ao mesmo tempo eu não desvirtuo disso de guardar. Sim. Mas assim, e eu sei ao mesmo tempo que é uma fase que talvez, aí é legal até falar pro pessoal que quer ortopedia, que às vezes é uma coisa de, ganha dinheiro ortopedista? Sim, é um mercado que hoje o que eu vejo dentro da medicina de equinos talvez seja uma das áreas mais rentáveis que tem. Porque além de tu não ter tanto aquela coisa de, por exemplo, uma emergência, quem atende cólica. A cólica, tu vai chegar agora, eu poderia estar aqui, tem alguém me ligando, Lourenço, preciso me atender uma cólica. Então eu tenho que sair daqui e ir correndo para atender. Agora a ortopedia, tirando fratura, coisas, acidentes assim, é algo mais eletivo. Então, beleza, na quarta-feira eu passo aí, quinta-feira eu passo aí. Então tem essa vantagem. Você pode esperar um pouquinho, não é emergência. E o retorno financeiro é bom. Então eu digo assim, se eu focasse totalmente hoje
pro atendimento, talvez eu teria até mais retorno financeiro que eu tenho com os cursos. Ah, legal. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo no que eu tô construindo. E ver, eu acho que também é o princípio de tu ver o que tu é bom. Hoje eu brinco que, hoje, claro, com o foco que eu dei, com tudo que eu construí, com esse dom que Deus me deu do desenho, eu tô muito mais desenho encaminhado. Não, da comunicação, você comunica também, bem. Sim. E junto tudo isso, eu tô muito mais bem encaminhado para ser um facilitador, ser um treinador, treinar pessoas, do que atender. Porque eu atender, eu vou estar fazendo bem para um cavalo. Mas quando eu vejo que eu ensino pessoas, eu penso que eu tô fazendo bem para centenas de cavalos. Então a minha missão hoje tá mais para isso. Talvez assim, eu digo, retorno financeiro eu teria mais se eu estivesse atendendo a campo todo dia, mas eu teria saindo de manhã, voltando à noite para casa, ou às vezes nem voltando, fica em hotel, volta. Então hoje eu não me vejo nessa rotina. Sim. Eu vejo em ajudar as pessoas que estão nessa rotina para elas ganharem tempo, facilitar esse processo. Então o retorno financeiro, hoje, às vezes tem momentos que eu tenho que parar e pensar, dizer assim, não, penso que hoje eu abdico um pouco de alguns momentos. Mas assim, pra ganhar no não, futuro. mas não posso falar que não posso reclamar, sabe? Graças a Deus. Não, quando o cara bem. começa a gastar dinheiro com planta, velho, é que tá tudo bem. Tá tudo não certo. É período, né? A gente vai desequilibrando. Sobe, mas sempre cuidando. Eu me preocupo muito. Isso é uma coisa que eu aprendi a gostar. Eu sempre gostei desde a graduação, já estudava um pouco. E hoje estudo mais a parte de investimento, né? Sim. Hoje, quando eu entrei logo que eu comecei, eu me formei ali, que eu fui descobrir o que era uma reserva de emergência, por exemplo. Você não tem até hoje, não? Já tem. Não, tem. Eu tenho uma jabuticaba, uma guajubira. Uma guajubira, essa é a minha reserva. Não, mas eu tenho hoje essa ideia de investir sempre. Então, aquela coisa, não, entrou um dinheiro, não, eu preciso me pagar primeiro. Esse dinheiro eu preciso investir. Sim. Pensando no longo prazo. A longo prazo. E quem quiser te seguir, rede social, qual procura como? Tá, aí vamos lá, vamos para a lista. Deixa eu pegar a lista, vai. Não, eu tenho hoje o Veterinarte, que é a parte onde eu posto meus desenhos, o conteúdo da anatomia, principalmente. Tem a eQuarter Oficial, que é onde a gente anuncia os principais, todos os treinamentos que a gente tem, inclusive no Brasil e no mundo. E tem o meu perfil pessoal, que é Lorenzo_Vincenzi. Você tá solteiro, né? Se precisar, vamos... Aproveita, tá solteiro. O cara tem potencial. Tem algumas pessoas que me pediram, me apresentam alguém aí. Começa um pouco mais novo, mas eu apresento. Não, mas isso aí não tudo tem bem, problema. né? Tá certo. Pessoal, esse é o Lorenzo Vincenzi, né? Vincenzi, que fala Vincenzi, que veio aqui conversar comigo. É um querido, é um cara que vem se destacando, acho que em tudo que ele tá fazendo. E é uma inspiração, principalmente para, acho que os jovens, as pessoas que estão começando na profissão. Eu acho que seguir pessoas que estão se destacando é importante, mas deixando claro que o mundo não é feito só de doce, coisa fácil. É difícil, mas principalmente assim, eu acho que é legal entender que quando você tem prazer naquilo que você faz e quando você entende o seu espaço, o seu dom e aprende principalmente a ir atrás de resolver as suas dificuldades, os caminhos vão abrindo, as portas vão se abrindo e você acaba se conectando àquilo que vai te fazer bem. Então, esse é o Lorenzo. Espero que vocês tenham gostado do podcast. Lorenzo, gostou aí? Foi 1 hora, tá? Demais. Assim, é rapidinho. Não, passa rápido. A gente não fala quase, nenhum dos dois gosta de falar. O Lorenzo fala pra caralho, ele é pior que eu. Se colocasse o Guilherme junto aqui, então, meu Deus, que confusão que ia ser. Pessoal, é isso. Até o próximo Vetcast. Espero que vocês tenham gostado. E sigam ele lá nas redes sociais. E o pessoal que gosta de equinos e quer aprender um pouco mais, não deixem de conhecer eQuarter, que eu sou apaixonado, eu estou lá no grupo, acho que ele nem sabe, mas eu estou num dos grupos de WhatsApp que eu recebo lá os informativos, recebo as coisas. É muito bacana o conteúdo dos caras. E parabéns, Jairo, que vem criando aí o Lorenzo para desenvolver eQuarter junto com vocês. Um forte abraço e até o próximo Vetcast.